O tema ele aborda a arbitragem e o contrato de seguro em massa. Exatamente, o tópico seria esse, e é um tópico que, na verdade, me leva às questões que me são muito afetas ao direito arbitral, porque, além de professor advogado, eu sou árbitro em questões securitárias e parecista em questões securitárias também, e que me é muito caro esse tema da arbitragem. Então, e que também é um tema muito desafiador. Desafiador porque, aparentemente, há uma grande resistência ou um grande obstáculo à implementação da arbitragem às questões securitárias, não só dos seguros em massa, mas também alguma dificuldade em temas de resseguro, ou seja, nessa matéria não está enclausulada só nas relações de massa ou aquilo que também se denomina de relações securitárias voltadas ao consumidor. Mas eu vou, de uma certa forma, tentar me desincumbir desta missão, trabalhando basicamente em 4 tópicos. Em primeiro lugar, a realidade do mercado, como é o mercado do ponto de vista do direito contratual, quais são as influências que o mercado trouxe para o direito contratual desde que nós nos incluímos nesse contexto geral do mercado de massa, o mercado massificado, uma espécie de rápida passagem por evolução doutrinária e legislativa dessa questão do direito contratual e também do direito securitário. Vou abordar algumas questões pertinentes à jurisprudência do STJ no que tange à arbitragem e o direito securitário e, por fim, brevíssimas conclusões. Então, o meu desafio é justamente tentar compartilhar com os senhores, na tarde de hoje, a conexão entre esses 2 temas, os limites e possibilidades desta conexão entre a arbitragem e o direito securitário. Bom, antes de falarmos exatamente sobre isso, é importante entender o seguinte. A figura do direito contratual ela era pautada, como nós a conhecemos, como nós estudamos e como nós ensinamos academicamente, como uma figura racional entre 2 pessoas que visam a produção de efeitos jurídicos. Esta é a figura da razão do direito contratual, fundada, sobretudo, no modelo francês codificado de 1804. A partir de 1804, o direito contratual enraiza este conceito, que é um conceito, portanto, secular, e que todos conhecemos, não é necessário estudar direito para saber que o contrato é a vontade de 2 partes para a produção de algum efeito. Enfim, todos sabemos disso, faz parte da cultura geral. Contudo, com o início da Revolução Industrial, no final do século XIX, nós tivemos um impacto no direito contratual. E isto trouxe o que nós chamamos de caos contratual, porque ocorreu a ruptura do modelo clássico, ou do modelo moderno, ou deste modelo racional de direito contratual, transitando, em boa parte, o contrato para o contrato paritário ao contrato de massa. Todavia, é importante destacar o seguinte, e aqui eu vou apresentar algumas figuras iniciais que demonstram que nem todos os de massa são contratos de adesão. Ou seja, é importante dissociar, inicialmente, esta ideia imediata de que todo contrato de massa é contrato de adesão. E por aí também anda a questão do direito securitário. Nem todo contrato de seguro necessariamente será um contrato de adesão, muito embora eu normalmente tenha cláusulas predispostas de uma parte perante a outra, mesmo na figura do resseguro. Mas, enfim, só para nós ampliarmos um pouco este quadro, eu gostaria de trazer aqui algumas figuras. A primeira é do contrato coativo. É um contrato imposto por força de um direito pré-existente, como o direito proprietário e o consequente seguro obrigatório de veículos que temos que contratar, muito embora não desejemos assim o fazer, ou ainda tenhamos já um seguro particular. Então, a figura do seguro obrigatório, enfim, é uma figura que decorre desse modelo chamado de contrato coativo. Temos ainda o que nós chamamos de contrato necessário, que decorre da impossibilidade de recusa em se contratar. E aqui eu seleciono um exemplo que é das concessionárias de serviços públicos. Ou seja, o transportador ele não pode recusar o embarque do passageiro. O concessionário da via pública não pode impedir que a pessoa transite pela rodovia. E por aí vai. São contratos necessários. Nós temos o contrato tipo, que é o contrato voltado a algum tipo de categoria específica, uma categoria normalmente de mercado, empresários, por sua vez, que celebram, em vista de contratações a longo prazo,
o que nós chamamos de contrato típico para regular contratações atuais e também contratações futuras. E temos, claro, o que nós chamamos de contrato de adesão. O contrato de adesão, na verdade, é uma espécie, não é um gênero, por assim dizer, é uma figura que não foi criada pelo direito, ela foi identificada em 1901 por Saley, um autor francês, que depois passou a municiar a doutrina francesa do começo do século XX, no sentido de combater a validade do contrato de adesão, em razão da absoluta falta de autonomia privada e da absoluta falta, portanto, de liberdade contratual para o aderente. E daí porque nós termos essa figura denominada de contrato de adesão, o que, transportando mais de um século, um transporte arbitrário, vamos dizer assim, um marco temporal arbitrário, nós teríamos, hoje, no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 54. Como todos sabemos, os senhores são operadores do direito securitário, sobretudo na questão das cláusulas aprovadas pela autoridade competente, aqui a já mencionada SUSEP. E o Código Civil, nos seus artigos 423 e 424, que traz cláusulas gerais de interpretação de todos os contratos de adesão, não só os contratos securitários, obviamente, muito embora o tema de direito securitário no Código Civil também tenha regras específicas de interpretação, e aqui eu destaco, em particular, o que nós chamamos de extrema boa-fé, ou seja, a extrema boa-fé é uma regra agravada da boa-fé do artigo 422 do Código Civil brasileiro e que deve ser rigorosamente observada. E aqui eu adianto um pouco mais, não só pelo contratante do seguro, como também pelo fornecedor do seguro. Muito bem. Nós estamos, portanto, diante de uma figura que nós chamamos de complexidade contratual. Esta complexidade contratual nos leva a identificar que nem todo contrato é de massa. Um autor muito querido, o professor Paulo Luiz Neto Lobo, menciona já há bastante tempo que mais de 90% dos contratos celebrados no Brasil são contratos de massa ou contratos de adesão. Mas nós ainda temos uma grande parte de contratos que não tem esta configuração. São os contratos denominados paritários ou de gré a gré, como denomina a doutrina francesa. Nem todo contrato de massa é de adesão. Ou seja, nós não temos uma necessária coincidência entre contrato de massa e contrato de adesão. Nem todo contrato de adesão é de consumo. Isso é muito importante no contexto do direito securitário. E esta é uma das conclusões que nós vamos chegar ao passarmos os olhos, no sobrevoo efetivamente, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Temos, inclusive, uma figura bastante particular, muito embora bastante utilizada no direito internacional, que é o combate entre contratos de adesão àquilo que se denomina no direito internacional privado de Battle of Forms. Ou seja, nós temos o choque entre contratantes que se comunicam à distância, obviamente, remetem reciprocamente os seus próprios formulários de contratos de adesão, a operação contratual é iniciada, a mercadoria é embarcada, o invoice do preço é expedido, o preço é pago e, no final das contas, nós temos 2 contratos de adesão. Restando ao direito internacional privado dizer qual destes contratos de adesão prevalecerá. E nós temos, obviamente, a figura de que nem todo contrato paritário também ele será comutativo ou de gré a gré. Nós podemos ter um contrato, os contratos civis e empresariais, e esses contratos civis e empresariais eles poderão ser de adesão ou não. Mas o centro de toda essa complexidade contratual é a palavra vulnerabilidade. O que, de fato, nos leva a um juízo de valor e tem impulsionado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em seus caráteres distintivos é a identificação da vulnerabilidade. Este é o critério central distintivo. As regras abstratas que são postas, seja na lei de arbitragem, como vamos ver, seja no Código de Defesa do Consumidor, não podem deixar de desconsiderar jamais a questão da vulnerabilidade. O legislador, dentro dessa visão geral e abstrata do operador do direito contratual, ele não faz esse juízo de valor de vulnerabilidade. Quem tem que fazer esse juízo de valor somos nós, são os operadores concretos do direito e, sobretudo, a magistratura. E, em razão de toda esta complexidade, é que não podemos mais dizer o que é um contrato em uma fórmula simples. Ou seja, dizer o que é o contrato, o conceito dele, é hoje um desafio bastante grande. Mas, enfim,
nos serve alguma referência dessas relações obrigacionais, de adesão ou não, enfim, que tem como finalidade a produção de efeitos jurídicos. Vamos ver aqui, nosso próximo slide. Relação de massa consumerista e arbitrariedade objetiva. Então, aqui começa, feitas essas pequenas distinções, para que não tenhamos como pronta e acabada a ideia de que todo contrato de consumo é contrato de adesão e vice-versa, nós temos que transitar um pouquinho agora sobre essa questão desses contratos e também dos contratos seguros no âmbito da contratação de massa consumerista à luz da arbitrabilidade objetiva. A arbitrabilidade objetiva, ela vem posta no artigo 1º da lei arbitral, a Lei 9.307/96, ao dispor: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Disto, nós extraímos a ideia da arbitrabilidade objetiva, ou seja, que não são arbitráveis temas vedados pela lei, ou seja, o que a lei expressamente veda, como, por exemplo, as questões de Estado, elas não são permitidas, isso está disposto no Código Civil, referentes a direitos não patrimoniais e indisponíveis. No sentido oposto, todo direito patrimonial e disponível, rigorosamente, é passível de ser arbitrado. Numa lição muito simples, Carlos Carmona, o professor Carmona, ele explica que o que é possível de ser resolvido por transação é arbitrável. Esta, na verdade, é a regra do Código de Processo Civil de 1939, que, muito embora destituída de melhor técnica, é uma regra prática bastante relevante para dizer, lá no momento da arbitragem, se aquilo é passível de ser arbitrado ou não. Se é passível de transação, é passível de ser arbitrado. Então, só dando um exemplo, um pouco fora do nosso contexto, mas que todos vão poder compreender, a questão dos alimentos. Nós sabemos que os alimentos no âmbito do direito de família, ou alimento, enfim, é um direito irrenunciável. Mas o seu quantum, a quantificação dele, é passível de transação. Então, este é um tema passível de ser arbitrado, muito embora seja reputado como um direito indisponível. Os direitos do consumidor são direitos patrimoniais disponíveis? Sem dúvida nenhuma. E são direitos disponíveis por quê? O consumidor ele pode transigir, desistir, renunciar ao respectivo direito material. E, portanto, assim sendo, nada impede de contratar a arbitragem. A renúncia à jurisdição, esta é uma observação que eu reputo bastante importante, da jurisdição estatal, não implica em si renúncia a direitos materiais e processuais do consumidor. Existe uma espécie de demonização da arbitragem nas relações de consumo e também, obviamente, nas relações securitárias, como se o fato de se instituir a arbitragem levasse à necessária renúncia de direitos processuais e materiais do aderente, no caso aqui, consumidor. Isso não é absolutamente verdadeiro. Ou seja, é uma falsa perspectiva de que a arbitragem ela é sempre tendenciosa, a arbitragem ela sempre serve aos interesses dos predisponentes de cláusulas contratuais, é sempre favorável ao mais poderoso economicamente. Além do que, há uma ideia muito falsa, graças a Deus essa ideia está sendo superada ao longo dos últimos anos, de que a arbitragem seria tendenciosa e que o árbitro não seria uma figura neutra para efeito de julgamento. Basta nós pensarmos o seguinte: eu sou árbitro há algum tempo no Brasil e com alguma experiência fora, mas, particularmente em relação ao Brasil, eu posso garantir aos senhores o seguinte: eu nunca ouvi e nunca vi uma sentença arbitral ser anulada no Brasil por corrupção de árbitro. Nunca vi. E nós temos centenas, se não milhares, de sentenças arbitrais no Brasil. Talvez o mesmo não possa se dizer da magistratura. Então, essa é uma questão que nós temos que considerar mesmo, ou seja, a arbitragem é um mecanismo sério de solução de conflitos. Toda esta imagem negativa que eventualmente se constrói em razão de eventuais tendenciosidades hipotéticas não confere com a realidade. Vedação objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Aí nós passamos a ver as objeções, ou seja, os limites. Nós temos um limite objetivo, que é aquele mencionado no dispositivo anterior, vou voltar aqui um pouquinho, bens e serviços, não é? Capazes de contratar, enfim, direitos patrimoniais. Mas, dentro desse contexto, o artigo 3º da Lei de Arbitragem refere que também não são arbitráveis aquilo que a lei impedir como objeto de arbitragem. E o Código de Defesa do Consumidor, em tese, ele se alinha
com esta vedação da lei arbitral, que o artigo 51 dispõe. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória da arbitragem. Então, nós temos este grande, em tese, obstáculo à arbitragem nas relações de consumo e, portanto, nas relações securitárias, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor identifica as relações securitárias como relações de consumo. Por outro lado, o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor estimula os mecanismos alternativos de solução de conflitos. Então, aqui há uma aparente incompatibilidade entre um dos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as políticas nacionais de relação de consumo, e o artigo 51. Ora, como ele pode estimular a solução alternativa, ou a solução por meios alternativos de solução de conflitos, se ele, logo adiante, diz que as cláusulas arbitrais seriam nulas? Então, precisamos entender como é que funciona esse mecanismo do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que o Código não veda a arbitragem. Ele nulifica a cláusula compromissória que impõe o uso compulsório da arbitragem. Ou seja, um cenário é vedar a arbitragem. O outro é vedar o meio pelo qual a arbitragem é instituída. Isso porque o artigo 3º da lei arbitral estabelece 2 mecanismos para a instituição da arbitragem. Um deles é a cláusula compromissória e o outro o compromisso arbitral. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor está a dizer é o seguinte: cláusula compromissória obrigatória é nula. Cláusula compromissória não é nula à luz do Código de Defesa do Consumidor e compromisso arbitral tampouco. Então, não se veda a arbitragem para as relações de consumo e, por consequência, securitárias. Segundo uma interpretação a contrário senso do artigo 51.7, não sendo compulsória a instituição da arbitragem, a cláusula é válida. E este é um dispositivo que tem repercutido no Superior Tribunal de Justiça, como vamos ver. Lei especial. Vamos fazer uma pequena comparação, já que estamos transitando agora do CDC para a lei de arbitragem. Lei especial, Código de Defesa do Consumidor, versus lei especialíssima e mais recente, que é a lei de arbitragem. Então, nós temos um desafio aqui no que tange ao diálogo destas duas fontes. Teria a lei de arbitragem derrogado o Código de Defesa do Consumidor? Esta pergunta, no que tange ao artigo 51.7, esta é uma pergunta que se apresentou pelos arbitralistas logo que a lei arbitral foi votada e aprovada em 1996. Lembrando, obviamente, que o Código de Defesa do Consumidor é de 90. A lei arbitral, sustentam alguns, é especialíssima e mais recente, e ambas são leis ordinárias, portanto, são leis com a mesma hierarquia. Segundo estes doutrinadores, que professora Selma Lemos, professor Carlos Carmona, que, vejam, são os autores, coautores da lei arbitral, dizem que o Código de Defesa do Consumidor, no que tange a esse dispositivo, está revogado. Ou seja, cravaram a revogação do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 51.7, como revogado por força da lei mais especial, mais recente e de mesmo nível hierárquico. E justificam por quê? A lei arbitral, e isto, de fato, estou acompanhando aqui os autores nesta conclusão, ela tem maior alcance que o Código de Defesa do Consumidor. Observem ali os senhores no artigo 3º, parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Ou seja, o fundamento básico para também sustentar a derrogação do Código de Defesa do Consumidor é de que a lei arbitral teria encampado todas as relações de consumo que sejam, portanto, de natureza de adesão. Então, nós teríamos aqui, se não uma derrogação, uma redundância parcial entre estes dois sistemas. Muito bem. Existe uma compatibilidade legal entre o Código de Defesa do Consumidor e a lei de arbitragem. E aqui eu lanço mão de uma opinião do Nelson Nery Júnior, ao dizer o seguinte: ambos os dispositivos legais permanecem vigorando plenamente. É possível, nos contratos de consumo, a instituição de cláusula de arbitragem, desde que obedecida efetivamente a bilateralidade na contratação e a forma de manifestação de vontade, ou seja, de comum acordo. É como eu mencionei anteriormente, a arbitragem é possível, desde que a cláusula não seja imposta ao consumidor.
vamos ver depois, ao final, como se comporta o Superior Tribunal de Justiça ante este debate da derrogação ou não, diante destas opiniões doutrinárias. Até porque, aqui reforço um outro aspecto, a arbitragem pode ser instituída por compromisso arbitral, ou seja, a regulação da arbitragem feita perante o juiz de direito, que, a partir da vontade das partes, por negócio processual típico, desloca a competência do Poder Judiciário para a jurisdição arbitral. E, inclusive, obviamente, o consumidor será um dos partícipes da celebração deste compromisso arbitral. Então, jamais poderá ser alegada nulidade na medida em que ele participou voluntariamente e opinou e pediu pelo deslocamento da competência aqui em questão. Eficácia e faculdade alternativa ao aderente. Esse também é um ponto bem importante abordado pela lei da arbitragem, seja o aderente consumidor ou não. E aqui, mais uma vez, por isso que os arbitralistas mencionam, olha, o nosso dispositivo da lei da arbitragem é mais amplo, ele cobre, ou cobriria a questão lá do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da lei da arbitragem, o consumidor, aqui vamos chamá-lo de consumidor, mas é o aderente, poderá instituir a arbitragem ou com ela concordar expressamente, ser instituída pelo fornecedor. Esta é uma cláusula muito interessante, porque há uma ineficácia da cláusula compromissória até que uma destas duas hipóteses aconteça. Ou seja, ou ele próprio, consumidor aderente, vai instituir a arbitragem, ou ele vai concordar com a instituição da arbitragem por parte do fornecedor. Até que isto aconteça, até que uma destas duas opções aconteça, o que a professora Selma Lemos chama de oferta de arbitragem, esta cláusula é ineficaz. Então, nós temos aqui uma posição muito pró-aderente da lei de arbitragem. A lei de arbitragem ela é muito competente nesse aspecto, porque ela não deixa margem para que, instituída a arbitragem pelo fornecedor, ela tenha validade. Ela até pode transitar no ambiente da validade, mas ela não será eficaz. Ora, então, nós, em se deparando num sentido oposto, a situação a qual o aderente, e aqui consumidor, venha a propor uma ação judicial, nós teremos o quê? A conclusão é muito simples. Existe uma renúncia tácita à cláusula compromissória. Então, o entendimento da jurisprudência, acompanhando toda a doutrina arbitral brasileira e internacional, mesmo que as partes não sejam consumidoras ou aderentes, mas qualquer parte que tenha celebrado uma cláusula compromissória ou uma cláusula arbitral, caso ele opte por promover uma ação judicial, ao invés de usar a cláusula, ele está dizendo ao Poder Judiciário, eu não quero mais aquela cláusula. E se o réu, que também é partícipe dessa cláusula e também assinou, não alegar, não invocar a exceção de incompetência, o Poder Judiciário e o juiz não abordará o assunto, tomando como renúncia tácita dessa cláusula por ambos os contratantes. Então, eles não precisam expressamente revogar a cláusula. E aqui, da mesma forma, se passa com o consumidor ou aderente. Se ele vai ao Poder Judiciário, não é possível invocar por parte do fornecedor a cláusula, porque a cláusula é ineficaz. Então, a lei de arbitragem ela é muito segura e transmite muita segurança para o aderente ou consumidor. A cláusula será nula, todavia, não for por escrito, em documento anexo ou em negrito no mesmo instrumento, por exemplo, a apólice. Então, nós precisamos ter esta materialidade da cláusula. A lei brasileira, na verdade, a lei de arbitragem brasileira já determina que as cláusulas possam ser celebradas, devam ser celebradas por escrito. E aqui um brevíssimo parênteses. Este é um tema muito polêmico no direito brasileiro contemporâneo, se nós precisamos efetivamente de uma cláusula arbitral por escrito. E isto toca diretamente às seguradoras, no que tange à extensão subjetiva das cláusulas arbitrais. Ou seja, a seguradora ela pode não ter participado de uma contratação, ter simplesmente assegurado um determinado risco, o sinistro acontecer, as partes entrarem em litígio, invocando cláusula arbitral, dirigindo a lide ao tribunal arbitral, de cuja cláusula a seguradora jamais participou. Então, este é um tema
bem importante, ou seja, esta questão de ser por escrito ou não, mesmo entre seguradoras, e sobretudo entre seguradoras e seguradoras, enfim, este é um tema bastante interessante. O direito brasileiro, quando exige a cláusula por escrito, ele está um pouco defasado no que tange às operações internacionais de arbitragem. Já se admite que as cláusulas sejam suscetíveis de eficácia, desde que possam ser, por exemplo, comprovadas por outros meios. É o que menciona, por exemplo, a Convenção de Nova York para efeito de homologação de sentenças arbitrais internacionais. E também a lei modelo de arbitragem da UNCITRAL, que é uma lei internacional para uma espécie de Código Processual Arbitral Internacional, Model Law, Soft Law, ou seja, não é impositivo, ele também segue pelo mesmo caminho. Mas, por uma questão de formalismo, de extremo formalismo, o Brasil ainda adota esta posição conservadora. E, neste aspecto, vai ao encontro do interesse de consumidores e aderentes. Então, vamos manter aqui essa linha tradicional, ou seja, se não for por escrito, ela deverá ser por escrito em documento anexo ou em negrito. Com assinatura no documento anexo, rubrica especial na cláusula em negrito. Em verdade, e voltando um pouco lá ao texto do Código de Defesa do Consumidor, qualquer cláusula arbitral impositiva é nula, mesmo em arbitragens internacionais. Então, aquilo que o Código de Defesa do Consumidor trata no artigo 51 é absolutamente dispensável. Qualquer cláusula arbitral impositiva é nula. Não é possível se admitir uma cláusula arbitral impositiva, porque ela viola um princípio central da arbitragem, que é justamente a autonomia privada das partes. Violada a autonomia privada, a arbitragem e a sua cláusula serão nulas. Tutela do consumidor se justifica. Mas por que nós temos esta proteção, digamos, exagerada, ou essa proteção do consumidor? Contra a ofensa à real autonomia privada do consumidor, ou seja, não só da autonomia privada, mas da autonomia privada real dele, como explica a professora Cláudia Lima Marques, contra a indicação de árbitro solo pela parte mais forte, ou seja, pela parte predisponente. Este é um problema de fato, ou seja, não um tribunal, mas a indicação de árbitro único, contra a indicação de câmara arbitral fora do domicílio do consumidor. Claro, isto viola um outro dispositivo de acesso à justiça, não necessariamente ao Poder Judiciário, do consumidor, contra a indicação de câmara arbitral cujos custos inviabilize a livre atuação do consumidor. Este é um problema também, porque os custos da arbitragem realmente são expressivos e, na maioria esmagadora das vezes, os contratos de seguro não justificam uma arbitragem, a não ser que sejam feitas, por exemplo, como é feito em Portugal, onde existem organização de fornecedores que estabelecem câmaras arbitrais específicas para relações de consumo a custos reduzidos ou a custo zero. Ou seja, esta é uma possibilidade também para massificar a arbitragem no âmbito dos direitos de seguro, dentre outros. Mas nós não temos esta opção ainda, nem mesmo no projeto de lei que trabalha especificamente com a matéria securitária. Contra o afastamento da jurisdição estatal em si, que é aquela posição preconceituosa que eu mencionei há pouco, e contra uma interpretação favorável, estipulando o contrato de adesão, na premissa de que o árbitro é sempre parcial em favor do fornecedor, o que também é um grande absurdo. Desses argumentos todos, eu diria que os 4 primeiros são absolutamente válidos, e os 2 últimos são completamente improcedentes. Consumidor, adesão, vulnerabilidade, arbitragem na jurisprudência do STJ. Aqui vamos fazer um pequeno recorte, não vou cansá-los com inúmeros acordos. Eu selecionei 3 acordos de 3 ministros diferentes, inclusive um deles do ministro Salomão, que esteve aqui ontem à noite, para tratar desta questão da relação entre consumidor, adesão, vulnerabilidade e arbitragem. Como é que se processa, como é que se vinculam todos esses temas? Um dos primeiros acordos desta matéria vem com acordo da ministra Nancy Andrighi, em 2009, obviamente a lei de 2006, então até chegar o recurso no STJ, não é? Daqueles que chegam, enfim. Nós temos esta ementa: direito processual civil e consumidor, contrato de adesão, convenção de arbitragem, limites e exceções, arbitragem, contrato de financiamento imobiliário, cabimento, limites. Este é um leading case do STJ que estabeleceu alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, a regra geral que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes com derrogação da gestão estatal. Ela está de acordo com isso, o STJ está de acordo. A regra específica contida no artigo 4º, parágrafo 2º da lei de arbitragem, na verdade é artigo 3º, não é 4º, é aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória. E a regra ainda mais específica contida no 51. O acórdão, na verdade, ele trabalha com a ideia de que
todos esses dispositivos são harmoniosos. Ou seja, aqui a resposta do STJ à provocação da doutrina, no sentido de haver derrogação ou não do Código de Defesa do Consumidor, e o STJ dizer não, não há derrogação. Esses dispositivos andam em linha de especialidade. Segue o voto da ministra ao dizer: o artigo 51, 7 do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem no momento de celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante de eventual litígio, havendo consenso entre as partes, especial a ciência do consumidor, seja instaurado o processo arbitral. Ou seja, ela crava que não há derrogação e também que a arbitragem é possível nas relações de consumo. Então, dentre elas, obviamente, aquelas decorrentes do direito securitário. Um segundo acordo do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, esse já em 2012, tem como recorrente Sul-América Companhia Nacional de Seguros. Aqui, a Sul-América, curiosamente, invoca a sua condição de aderente, como seguradora de uma operação de transporte marítimo, estabelece-se a arbitragem, a cláusula arbitral é estendida à seguradora e a Sul-América impugna esta jurisdição arbitral. Ora, como é que se definiu isso em decisão monocrática? Definiu-se que, em suas razões, alega a parte recorrente a violação dos artigos tal, do 51 e 54 do CDC, afirmando a invalidade da cláusula compromissória no contrato de adesão, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que, para que fosse válida a instituição da arbitragem, seria imprescindível a concorrência expressa do aderente. Invoca o dispositivo constitucional do direito à ampla defesa e acesso ao judiciário, asseverando que a cláusula compromissória não se estende à seguradora subrogada, uma vez que não houve sua expressa vinculação ao pacto compromissório. Esse dispositivo eu trouxe justamente para que os senhores vejam há quantos anos essa questão da extensão subjetiva da cláusula compromissória, ou seja para seguradoras, seja para não seguradoras. Este é um tema que pode atingir a parte, muito embora ela não tenha subscrito a cláusula, e alegou, portanto, a nulidade do processo e da cláusula. Um terceiro acordo, aqui já de lavra do ministro Raul Araújo, trabalha com a questão da reparação de danos, enfim, rescisão contratual, contrato de adesão, cláusula compromissória, e da ausência expressa para tal finalidade. Ora, como que se comporta o ministro? Contratos de adesão, relação de consumo. Aqui eu trouxe justamente para estabelecer que existe uma diferença no olhar do Superior Tribunal de Justiça entre contratos de adesão e relação de consumo. Isso é muito importante porque não podemos colocar tudo dentro do âmbito do Código de Defesa do Consumidor, atendendo àquilo que eu mencionei sobre a complexidade contratual. E, por fim, o acordo do ministro Luiz Felipe Salomão, de 2016, muito interessante, é um acordo que tem uma ementa muito longa, mas eu vou destacar só 2 pontos. Né? É uma ementa muito importante, é um acordo bem importante do ministro, no qual ele dispõe no terceiro item. Portanto, ao que se percebe, em verdade, o CDC não se opõe à utilização da arbitragem na resolução de conflitos de consumo, ao revés, incentiva a criação de meios alternativos de solução de litígios. Ressalva, no entanto, apenas a forma de imposição de cláusula compromissória, que não poderá ocorrer de forma impositiva. Isso é muito importante, esse dispositivo, porque esse dispositivo do acórdão, ele abre um espaço justamente para o uso da arbitragem nestas relações. E segue o ministro. Com a mesma ratio, a lei de arbitragem estabeleceu como regra geral o respeito à convenção arbitral, tendo criado, no que tocou ao contrato de adesão, mecanismos para proteger o aderente vulnerável. De novo, a lei arbitral aqui como protetora deste aderente, deste contratante aderente. E, por fim, o que eu acho muito interessante é que ele dispõe o seguinte, que o recorrente, ele traz as formas de exceção que poderiam ser invocadas pelo aderente ou consumidor para excepcionar a cláusula compromissória. Ou seja, nós temos ali no finalzinho do acordo estas possibilidades de exceção. Ou seja, o próprio STJ está dizendo, afora essas exceções, a arbitragem é válida. A ratio decidente do STJ, muito rapidamente, termina em 2 minutos. Não é? O STJ é favorável à arbitragem, muito favorável. A exceção criteriosa da homologação de sentenças arbitrais estrangeiras, que passa por um crivo rígido do STJ, no que tange a outras matérias, ele é muito favorável. A lei de arbitragem, o CDC convive em sistema harmônico, segundo o STJ. Distingue-se contrato de consumo e contrato de adesão, muito importante. O CDC estimula a solução de conflitos pela arbitragem. O consumidor somente será amparado se for hipossuficiente. Este é um tema muito importante que o STJ tem sistematicamente trazido à realidade.
E, por fim, a ausência de vulnerabilidade do consumidor pode mitigar a nulidade absoluta da cláusula arbitral. São algumas conclusões, eu não extraí isso das ementas, porque ratio decidendi não se extrai de ementa, obviamente que é do corpo do acordo, mas, obviamente, como nós não podemos analisar o acordo, só as ementas, fica aí a breve lembrança. E algumas conclusões, enfim. Nem todo contrato de seguro é de consumo. Por exemplo, a hipótese do resseguro. Os contratos de resseguro são arbitráveis, mesmo contendo condições gerais, como, por exemplo, as condições Munique-Ré, e normalmente extrapolam a lei de arbitragem brasileira. Os contratos de adesão de seguro nacionais são arbitráveis, atendidas as premissas do parágrafo 2º do artigo 3º da lei de arbitragem. Não há oposição do CDC à arbitrabilidade das relações securitárias, ao contrário, há estímulo. Muito obrigado, desculpe aí pelo excesso do tempo.